Olá, esse é mais um Panorama RTN com os assuntos mais importantes da atualidade. E a gente começa hoje repercutindo a notícia divulgada no último dia 5 de que a Organização Mundial da Saúde anunciou que a Covid não é mais uma emergência de saúde pública de importância internacional. A decisão foi motivada pela queda no número de casos e de mortes pela doença, aliada ao avanço da vacinação na população. Mas o fim da emergência de saúde pública de importância internacional não altera o título de pandemia da Covid. Pelas estimativas da OMS, desde 2020, a doença matou mais de 7 milhões de pessoas em todo o mundo. E esse número pode ser ainda maior. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo a doutora Elisa Reis. Doutora Elisa, muito obrigada pela presença. O fim da emergência de saúde pública de importância nacional não significa o fim da pandemia, certo? A gente sabe que no dia 5 de maio foi decretado o fim da emergência mundial da Covid, mas isso não significa que a gente não tenha que se proteger, continuar se vacinando, adotando medidas simples como lavagem de mão, evitar aglomerações, não se expor quando tiver com algum quadro de resfriado, cuidar da imunidade. Então, tudo isso continua valendo não só para a Covid, mas como para qualquer outra virose que a gente possa enfrentar. Agora, mesmo em tendência de queda, a Covid-19 ainda é uma ameaça à saúde global? O risco de novas variantes ainda existe? A gente sabe que os vírus, eles são especialistas em se disfarçar, né? Então, os vírus, eles sofrem mutações constantes e isso leva a variantes de vírus. Então, nós temos que travar o tempo todo uma luta do nosso sistema imunológico com essa nova versão dos vírus, com esses disfarces que eles usam e resultando em novas variantes. Então, o risco de variantes, o risco de mutações, ele é constante, faz parte da natureza dos vírus, porque o vírus ele quer sobreviver. Então, cada vez que a gente arruma uma defesa nova para ele, seja através das defesas naturais ou seja através de vacina, isso daí acaba induzindo, acaba incentivando o vírus a se modificar. Então, assim como a gente não pode desistir de se proteger do vírus, o vírus também naturalmente não vai desistir de se modificar para poder permanecer em contato com o nosso organismo. E como está o panorama de vacinação no Brasil? Olha, o panorama com adultos, pelo menos 85% da população adulta já recebeu uma dose de vacina e mais de 70%, eu acredito, se não me falha a memória, já recebeu a segunda dose, mas a gente sabe que a meta da Organização Mundial de Saúde é vacinar mais de 90% da população de cada país, e a gente sabe que pelas mutações, pelas modificações do vírus, a gente precisa cumprir o calendário vacinal. Então, assim, só 2 doses não conta como uma vacinação eficaz. E a gente sabe que a gente tem agora o reforço da vacina bivalente. Então, para receber a vacina bivalente, é preciso que você já tenha recebido pelo menos 2 doses da vacina anterior, das vacinas antigas. Então, é importante que a gente esteja atento, que a gente compareça nos postos de saúde para se vacinar. Então, assim, apesar do panorama do adulto ser melhor, estar quase chegando na meta, a gente não pode relaxar em relação a isso, e é preciso que a gente esteja atento também na vacinação das crianças, porque quanto à vacinação das crianças, a gente ainda está muito atrasado em relação à meta da OMS. Muito se fala sobre a Covid longa, né, e os sintomas pós-Covid. Que alerta devemos ter em relação a isso? Então, não só a Covid, mas a gente viu isso também em vírus como chikungunya, de pacientes manterem manifestações clínicas, sintomas
após um determinado período, que na COVID, aquele paciente que mantém sintomas a partir de 4 semanas, a gente já considera como COVID longa, considera esse quadro mais arrastado. E os sintomas, eles podem ser semelhantes ao quadro inicial ou podem ser completamente diferentes. E pode acontecer também do paciente ter tido a COVID, ter ficado um tempinho assintomático e depois ter desenvolvido sintomas típicos de COVID longa. E assim, o sintoma mais marcante, que chama mais atenção para que a gente feche o diagnóstico de COVID longa e mais frequente, normalmente é a fadiga. Então, o paciente queixa de cansaço, mas não é só cansaço. Ele pode também apresentar dores no corpo, sensibilidade à luz, sintomas neuropsiquiátricos, como ansiedade, sintomas depressivos, sintomas neurológicos, como perda de memória, que é o que a gente chama de brain fog, que é a névoa cerebral. Então, aquele paciente, ele sente sede, vai beber água e de repente chega na frente da geladeira, não sabe o que está fazendo ali. Ele não consegue denominar objetos ou pessoas. Então, são vários sintomas que podem acontecer após um contato ou após um quadro clínico, que pode ter sido até mesmo leve esse quadro clínico, mas não significa que o paciente não vai evoluir com a COVID longa. Agora, lógico que existem aqueles grupos que a gente já suspeita que podem desenvolver COVID longa, que são aqueles pacientes que tiveram manifestações mais exacerbadas, que ficaram internados, que foram para a UTI, que ficaram entubados, ou então pacientes mais vulneráveis, que têm condições, comorbidades, como diabetes, pressão alta, doenças metabólicas. Então, sempre ficar alerta, atenta a esses pacientes. E a pandemia afetou muito também a saúde mental da população, né? O que aprendemos com essa pandemia na área da saúde? A gente sabe que os níveis de depressão e de ansiedade aumentaram bastante após a pandemia, e eu acredito que vários fatores possam ter contribuído para isso. Falando de comprometimento neurobiológico, médico, físico, o próprio vírus tem um tropismo, ou seja, o vírus gosta do sistema nervoso. Então, há uma preferência pelo sistema nervoso, há uma inflamação na microcirculação, nos vasinhos, e então isso daí pode gerar comprometimento. Há uma inflamação muito grande, e a gente sabe que depressão e ansiedade tem componente inflamatório nas suas manifestações, mas também o que acontece? O próprio isolamento, a incerteza, o medo de morrer, a veiculação de notícias, o tempo todo a gente em contato com mortalidade, morbidade. Então, todo esse reforço mórbido, vamos dizer assim, na pandemia, eu acredito que tenha contribuído para que a gente tivesse essa explosão de doença mental, de ansiedade, depressão pós-pandemia. Olha, eu acho que apesar do sofrimento, do luto de muitas pessoas, de famílias devastadas, eu acredito que a gente possa tirar várias lições da pandemia. Primeiro, que nós fazemos parte de um sistema que a gente precisa de equilíbrio, porque imagina que nós, seres humanos, nos achamos os seres mais complexos, mais importantes do mundo, né, da Terra, mas um vírus que é invisível, pequenininho, que precisa de uma célula para se reproduzir, para sobreviver, devastou absurdamente a humanidade.
Então, a gente precisa de um equilíbrio ambiental, a gente precisa de um equilíbrio emocional, a gente precisa preservar o planeta. A gente viu que a gente consegue se adaptar, mesmo em situações de extremo sofrimento, porque a gente que é médico conseguiu consultar através da telemedicina, os cientistas conseguiram uma vacina em tempo recorde, que antes as vacinas precisavam de 10 anos para serem aprovadas, e a gente conseguiu isso em tempo recorde. A gente usou tecnologia que era usada no câncer, que era o RNA mensageiro, a gente deslocou para as vacinas e conseguiu vacinas mais simples e vacinas mais rápidas. E a gente viu que dá para ter atitudes de compaixão, a gente viu que dava para combater o egoísmo, a gente viu que dava para viver com menos. Então, assim, várias lições a gente pôde pôde aprender na pandemia, né? E eu acredito que a gente pode aproveitar o sofrimento para evoluir, né? Para desenvolver a compaixão, desenvolver a empatia. A gente pode usar a tecnologia de forma extremamente produtiva, mesmo estando separado, isolado, a gente tem como olhar o rostinho das pessoas que a gente ama, das pessoas que estão precisando de ajuda, e usar a tela para construir e não para destruir a saúde mental, não para ter discurso de ódio, não para espalhar fake news, e sim para ter uma atitude mais compassiva, mais construtiva e mais amorosa, que eu acho que é isso que a humanidade está precisando. Tá certo, doutora Elisa. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá? Muito obrigada. Vamos para um rápido intervalo. Panorama RTN volta já já. Podemos ser violentos, cruéis, egoístas, mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias,
Quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos. Pessoas que precisam de cuidados de saúde. Vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Acredite, você pode chegar até as crianças que mais precisam de ajuda. Com comida, com água, com vacinas, com saúde e educação. Com proteção e cuidado em emergências. Você pode chegar em mais de 191 países. No mundo todo, você pode chegar em qualquer lugar. Acredite, com apenas R$1 por dia, você leva a esperança de uma vida melhor para crianças no Brasil e no mundo. Ligue para 0800 545 1133 ou acesse doeunicef.org.br. Acredite. Você tem o poder da mudança. Mude a vida de uma criança com o Unicef. R$1 por dia, você salva a vida de uma criança com saúde, educação e proteção. Para quem precisa, cada minuto conta. Elas não podem esperar. Ligue para 0800 545 1133 ou acesse doeunicef.org.br. Doe agora. Panorama RTN está de volta e vamos falar um pouco mais sobre as consequências da Covid-19 e da importância da atividade física nos sintomas pós-Covid. Eu converso agora com a Ana Paula Freire, que é mestre e doutora em fisioterapia e professora na Central Washington University. Ana Paula, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Quais são os números mundiais da Covid-19? Atualmente, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os números ainda estão bem prevalentes, né? E nós temos mais de 700 milhões de casos, né? E 7 milhões de mortes aí pela Covid-19. E quais são as principais consequências da Covid-19 no nosso organismo, né? Para quem chegou a ter aí a doença? Devido ao perfil inflamatório dessa doença, né, o que a gente sabe é que os altos níveis de inflamação depois da infecção, a Covid pode acabar acarretando consequências em diversos sistemas, né, incluindo o sistema respiratório, cardiovascular, neurológico e até parte muscular e esquelética, né? Então isso vai muito de indivíduo para indivíduo, mas nós sabemos que as consequências são o que a gente chama de sistêmicas, né? Ou seja, elas podem gerar consequências em qualquer parte do nosso organismo, sendo que as mais comuns, né, e reportadas foram realmente relacionadas a sistema cardiorrespiratório, né, então fadiga, falta de ar, intolerância ao exercício, né, pessoas com dificuldade de realizar suas atividades físicas e as suas atividades de vida diária, dores musculares, né, dores musculoesqueléticas e alguns aspectos de alterações neurológicas também, né, confusão, dificuldade de memória. Então, esses foram os sinais, sintomas aí mais comuns do que a gente chama da Covid persistente, né, da síndrome pós-Covid, que ocorre aí até 12 semanas depois da infecção. Existem tratamentos para esses sintomas pós-Covid? Nós não temos terapias específicas, né, para tratamento desses sintomas por conta da Covid. Então, cada manifestação, né, necessita do seu tratamento particular e pode ter
aí a intervenção de acordo com o que foi, do que está sendo apresentado e o tempo e a individualidade aí de cada paciente, né? Mas nós não temos terapias farmacológicas ou coisas específicas para as consequências da Covid. Cada caso vai ser um caso, tem que ser analisado individualmente. E a atividade física parece como uma aliada à saúde para combate desses sintomas. Com certeza, né? Então, a atividade física, por conta dos inúmeros benefícios que ela tem e efeitos também sistêmicos, né? Então, a atividade, a gente sabe que ela traz benefícios não só para o nosso sistema musculoesquelético e cardiorrespiratório, mas também para a parte cognitiva, para o nosso sistema neurológico, para o nosso psicológico, né? Então, para a nossa saúde mental. Então, com certeza, a realização de atividade física por, no mínimo, 150 minutos, né? Do que a gente chama de atividade moderada, que é aquela em que a gente se sente levemente cansado durante a atividade, né? Então, 150 minutos dessa atividade na semana já são capazes aí de trazer inúmeros benefícios e benefícios sistêmicos, não só para a nossa parte física, mas também para a nossa parte mental e que podem sim auxiliar aí nesses sintomas comuns da síndrome pós-Covid. E a pandemia atrapalhou a prática de atividade física? As pessoas estão com dificuldade em voltar a se exercitar? Exatamente, né? Então, os nossos níveis de atividade física pré-pandemia, né, já não eram excelentes, né? E, infelizmente, com as medidas de lockdown, de isolamento social, muitas pessoas acabaram deixando as atividades e depois do nosso retorno ao normal, né, à normalidade, muitas pessoas acabaram não retornando às suas atividades regulares, né? Então, o conselho aqui é realmente colocar um objetivo específico, né, um objetivo mensurável para estar retomando essas atividades, mesmo que você não tenha tido Covid, né, ou para quem teve Covid, é importante que a gente mantenha os nossos níveis de atividade física adequados, né? A atividade física, ela é um protetor e vários estudos já mostraram isso, né, em relação à Covid, que a atividade física foi um fator importante para a proteção contra reduzir a probabilidade de hospitalização, reduzir a probabilidade de mortalidade, né, pela Covid, mas já existem evidências sobre outras doenças infecciosas. Então, o conselho que fica aqui é realmente, se você ainda não retomou para suas atividades, retome, faça um objetivo, né, coloque objetivos específicos, trace metas para ser cumpridas em relação à sua atividade física e, se necessário, né, busque um profissional. Se você não sabe como começar, né, também é sempre válido a gente comentar para buscar um profissional para te ajudar nesse objetivo. E que outros estudos vocês estão desenvolvendo aí na Universidade de Washington? Bom, nós temos um estudo grande que está sendo desenvolvido com a Unesp, né, de Presidente Prudente, e a Universidade do Oeste Paulista e a Central Washington University aqui nos Estados Unidos, em que nós estamos analisando nós estamos acompanhando adultos jovens que tiveram Covid-19, né? Então, indivíduos entre 20 e 39 anos, e especialmente os indivíduos que tiveram casos leves da doença. Então, a gente está investigando indivíduos que não foram hospitalizados, que não tiveram os casos severos, e nós observamos que mesmo nesses indivíduos, né, jovens e sem caso grave da doença, mesmo esses indivíduos tiveram algumas alterações, né? Nós analisamos mais recentemente o sistema nervoso autonômico, né, que faz parte do nosso sistema nervoso, que controla o nosso sistema cardiorrespiratório, o batimento do nosso coração, a nossa habilidade de respirar, né? E as variáveis que nós analisamos estavam sim alteradas nesses indivíduos e mais alteradas nos indivíduos que eram mais sedentários, ou seja, que faziam menos de 150 minutos de atividade física na semana, e também para os indivíduos que estavam com sobrepeso ou obesidade, né? Então, o impacto no sistema nervoso autônomo foi maior nestes indivíduos, né, do que quando comparado com os adultos jovens que não tiveram Covid, ou mesmo com os indivíduos que tiveram Covid, mas eram mais ativos ou que estavam dentro de um peso adequado, né? Então, esses foram os nossos achados mais recentes nesse estudo. E que dicas você poderia deixar aos nossos telespectadores sobre autocuidado com a saúde? Eu acho que a dica que fica é a gente refletir um pouco sobre o nosso estilo de vida, né? Não só uma coisa ou outra, não é só atividade física isolada, não é só a nossa alimentação isolada, né? Não é só a nossa saúde mental, é um conjunto, é um equilíbrio
de todas esses componentes que formam a nossa saúde, né? Nossa saúde não é só aspectos físicos, nossa saúde é um pouco mais complexo do que isso, né? Então, da minha parte, né, como fisioterapeuta, eu estou sempre pensando no movimento, então o que eu posso dar de dica é relacionado a isso, né? Mas o que a gente dá de dica para você que não está fazendo atividade física ou quer começar ou acabou não retornando, né, é que você busque uma atividade que você goste, né, uma modalidade, alguma coisa que você goste, que você sinta prazer e que você vá manter, né? E especialmente se você não está fazendo nada, não trace metas, objetivos inalcançáveis, né? Trace metas que sejam equilibradas, que não sejam aí tão extenuantes e tão fora da realidade que você não vai conseguir manter depois, né? Então comece devagar. Os estudos mostraram, né, que até indivíduos que faziam mais de 10 minutos, entre 10 e 150 minutos, já tiveram benefícios, né, em relação à proteção contra a Covid. Então, um pouquinho de atividade física é melhor do que nenhuma atividade física. Então, mesmo que for para começar devagarzinho, comece. Eu acho que essa é a dica que fica. Ana Paula, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, tá? E o Panorama RTN fica por aqui. Siga a gente no Instagram, panorama.rtn. Siga também o canal RTN TV para conhecer toda a programação e as novidades. E não se esqueça, toda terça às 8 da noite, você confere os assuntos mais importantes e interessantes da atualidade. Eu espero você aqui na RTN TV. Até terça. Tchau, tchau.